Há um tempo atrás o Nubank fez uma alteração no seu rendimento, onde ele parou de render nos primeiros 30 dias, ficando bem parecido com a poupança nesse sentido. E por conta disso, muitas pessoas pararam de deixar o dinheiro no Nubank. Afinal, se poupança não é investimento, ou melhor, poupança não é um bom investimento, se o Nubank fica parecido com a poupança, também não faria sentido deixar o dinheiro nele. E o Nubank, vendo que estava perdendo muitas pessoas e perdendo dinheiro, também decidiu criar a função das caixinhas. E nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de criar uma caixinha do Nubank e deixar o seu dinheiro. E eu também vou responder ao decorrer do vídeo algumas das principais dúvidas que vocês me fazem com bastante frequência sobre as caixinhas do Nubank. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E já deixando claro aqui que esse vídeo não tem nenhum tipo de patrocínio do Nubank, eu simplesmente estou fazendo um vídeo sobre ele porque vocês me pedem com bastante frequência, e eu até estou utilizando algumas cores temáticas do Nubank aqui no fundo do canal. Quem já me acompanha há mais tempo sabe que a cor padrão geralmente é um verde mais claro. E comenta aqui embaixo o que você achou dessa cor temática do vídeo. Mas indo direto ao ponto, a primeira dúvida que eu peguei aqui para vocês é sobre esse rendimento do Nubank. Se ele não vai ter rendimento somente nos primeiros 30 dias e depois ele entrega o rendimento, ou se ele vai ter rendimento a cada 30 dias, como acontece na poupança. E nesse caso ele se difere um pouco da poupança, porque na poupança você tem o famoso rendimento no aniversário, ou seja, se você investe hoje, daqui 30 dias é entregue para você o rendimento dos 30 dias anteriores. Depois de 30 dias você tem um rendimento anterior também, e assim sucessivamente. Então na poupança o rendimento é a cada 30 dias. Já no Nubank acontece diferente. Você não tem rendimento nos primeiros 29 dias, no 30º dia é entregue o rendimento, então nesse ponto ele é idêntico à poupança, porém depois de 30 dias, se o dinheiro continuar ali, ele tem rendimento em todos os dias úteis, como acontece naturalmente em outras contas remuneradas. E o rendimento é de 100% do CDI. Então essa é a diferença do Nubank para a poupança, mas nos primeiros 30 dias você não tem rendimento, só no 30º dia entrega o rendimento dos 30 dias anteriores. Mas isso também tem um detalhe, que é somente se o dinheiro estiver ali no 30º dia. Caso ele não esteja, como eu vou explicar daqui a pouco, você não receberia rendimento nenhum. E essa é justamente a segunda dúvida, né? Se esse rendimento retroativo acontece mesmo se eu gastar o dinheiro antes de 30 dias. E a verdade é que não acontece. Se eu pego R$1.000, coloco no Nubank, aí vai contar os 30 dias. Só que se passou, por exemplo, 29 dias, eu paguei um boleto ou transferi esse dinheiro para outra conta, no 30º dia não tem nenhum valor ali, você não recebe rendimento nenhum sobre aquele valor que estava durante 29 dias. Somente se o valor permanecer por 30 dias, no 30º dia você recebe o retroativo desse valor. Se você tirar o valor antes dos 30 dias, você não tem rendimento nenhum, e seria a mesma coisa de você pegar o seu dinheiro, trazer para casa, deixar embaixo do colchão, e aí depois você gasta esse dinheiro. Seria exatamente isso que ia acontecer, você não ia ter rendimento nenhum. E justamente para solucionar esse problema, que é ter o dinheiro parado sem render absolutamente nada durante 30 dias e só no 30º dia é entregue o rendimento retroativo, o Nubank criou a opção das caixinhas, que rendem desde o primeiro dia, mas com um detalhe que pouca gente fala e pouca gente sabe também, que é o fato de que caso você queira ou precise do dinheiro em um determinado horário do dia, em um dia específico, talvez você não consiga ter esse dinheiro em mãos. E essa é justamente a terceira dúvida que eu selecionei aqui para vocês. Posso resgatar o dinheiro das caixinhas quando eu quiser? E a verdade é que isso depende, porque nas caixinhas do Nubank, o seu dinheiro ele tem liquidez diária, mas a liquidez diária ela só acontece em dias úteis. Ou seja, caso você precise por algum motivo ou simplesmente queira resgatar o seu dinheiro em um final de semana ou um feriado ou em um determinado horário do dia, mais para noite, por exemplo, você não conseguiria ter o seu dinheiro naquele mesmo dia, nem naquele momento, porque existe um horário específico e dias específicos, que são os dias úteis para você resgatar o seu dinheiro. Diferente do que acontece com o dinheiro na própria conta do Nubank, onde ele está a um Pix de distância 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas aqui também existe uma exceção, porque entrando dentro do aplicativo do Nubank, nas opções de caixinhas, clicando em criar caixinha, você tem 5 opções iniciais de caixinhas para guardar o seu dinheiro.
a opção reserva de emergência, caso você não tenha nenhuma opção, ela vai aparecer para você. Tem também a opção fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira, meu sonho de consumo, e tem também uma outra opção que seria de criar outros objetivos com títulos diferentes e características diferentes. Mas o ponto aqui é que a única opção onde você realmente tem liquidez imediata, você consegue tirar o seu dinheiro em qualquer momento, é na opção de reserva de emergência. Em todas as outras opções, você só consegue resgatar o seu dinheiro em dias úteis, que seria exatamente o que acontece na maioria dos investimentos de renda fixa. E para ficar algo mais bem explicado, eu peguei aqui no próprio site do Nubank e falo o seguinte: se você precisar resgatar o seu dinheiro que você guardou nas caixinhas, não tem problema nenhum, basta resgatá-lo a qualquer momento e ele estará disponível em até um dia útil na sua conta. Contudo, para cada produto de investimento existem regras específicas. Se você colocou sua caixinha na reserva de emergência com RDB em resgate imediato, que é a opção que só aparece para reserva de emergência, você pode resgatar seu dinheiro 24 horas por dia nos 7 dias da semana, que seria a liquidez imediata no caso da reserva de emergência. Já se a sua caixinha está em RDB de resgate diário, os pedidos feitos até as 14 horas em dias úteis, o dinheiro fica disponível na conta após as 18 horas do mesmo dia. Em resgates pedidos depois das 14 horas ou em finais de semana ou feriados, o dinheiro fica disponível na conta no próximo dia útil. Ou seja, não tem liquidez imediata. Seria semelhante a um CDB, uma LCI ou uma LCA de algum banco aí. Por fim, para fundos no reserva imediata, e já vou mostrar exatamente o que são esses investimentos, com potencial de rendimento acima de 100% do CDI ao longo do tempo e resgate diário, para pedidos feitos até as 14 horas em dias úteis, o dinheiro fica disponível na conta após as 18 horas do mesmo dia, e em resgates pedidos depois das 14 horas, em fins de semana ou feriados, o dinheiro fica disponível na conta no próximo dia útil. Ou seja, nesse caso você também não tem liquidez imediata, somente no próximo dia útil. E a próxima dúvida seria com relação ao rendimento das caixinhas. Qual é o rendimento das caixinhas do Nubank? E normalmente você tem duas opções nas caixinhas do Nubank, tirando a reserva de emergência, que tem uma opção a mais, que é a opção de RDB resgate imediato. Nas outras opções você não tem essa opção, você vai ter duas opções. Então, entrando aqui no aplicativo do Nubank, vindo aqui em caixinhas, tem a opção aqui do lado de caixinhas, e eu tenho duas caixinhas aqui, mas tem um valor irrisório nelas, simplesmente porque eu não consigo resgatar 2 centavos, como eu vou mostrar daqui a pouco. Mas aí, clicando em criar caixinha, eu tenho várias opções, né, como fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira, meu sonho de consumo. Como eu já tenho a função de reserva de emergência criada, ela não aparece aqui. Mas vamos clicar aqui em fazer uma viagem. A gente pode até mesmo editar essa foto, mas eu não vou editar esse nome também não. Vou só dar sequência aqui mesmo. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal mostrando alguns outros detalhes sobre as caixinhas do Nubank, inclusive como criar uma caixinha, como fazer tudo isso na prática, que eu vou estar deixando aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição do vídeo. É um vídeo bem mais detalhado sobre as caixinhas do Nubank, falando especificamente sobre elas, mostrando dentro do aplicativo. Mas aí aqui você pode escolher o prazo, né, em quanto tempo você quer conquistar esse objetivo. Vamos colocar, por exemplo, entre 3 meses e 1 ano. E aí eu tenho um valor aqui, eu vou colocar o valor de R$1.000 nas caixinhas do Nubank. Vou prosseguir, e aqui é onde você escolhe a forma de rentabilidade. Ele já me mostra aqui RDB resgate diário. Eu vou clicar em trocar e aí aparecem para mim duas opções, que é o fundo no reserva imediata, que rendeu nos últimos 30 dias 107% do CDI, e não foi 107% do CDI em 30 dias, foi o equivalente no ano dessa rentabilidade, e 107% do CDI não seria mais do que o dobro do dinheiro, só para você entender. Quando nós falamos 100% do CDI, significa 100% da taxa CDI. E a taxa CDI é uma taxa que acompanha a nossa taxa de juros, a taxa Selic. Nesse momento de gravação do vídeo, a taxa Selic se encontra em 13,75% e o CDI em 13,65%, porque ele fica sempre um décimo abaixo. Então, 100% do CDI seria 100% de 13,65%. Ou seja, esse 107% do CDI equivale a um pouquinho mais do que isso, só que seria o equivalente no ano dessa rentabilidade. Então a diferença no mês não é tão grande assim, seria uma diferença pequena para falar a verdade. Mas aí nos últimos 30 dias rendeu 107% do CDI, e basicamente aqui é um fundo de renda fixa, ou seja, um fundo de investimento que investe em renda fixa, investe em títulos de renda fixa diferentes ali. Por isso ele tem o potencial de render mais de 100% do CDI, porque ele não se expõe apenas ao CDI, provavelmente ele se expõe a outros tipos de investimentos também, e aí tem um resgate em até um dia útil, potencial de render desde o primeiro dia, e você consegue ter o dinheiro rendendo em até um dia útil. Se você usar este,
você tem o dinheiro rendendo em até um dia útil, e o RDB Resgate Diário rendendo 100% do CDI. No caso, ele vai render 100% do CDI independente do que aconteça, não tem como ele render menos e nem render mais. O resgate em até um dia útil, o rendimento é desde o primeiro dia e você tem o dinheiro rendendo na caixinha a partir do momento que você investe. Já no fundo tem um tempo aí de um dia útil para o dinheiro entrar na caixinha. Então eu vou usar aqui o fundo no reserva imediata, vou confirmar, né, aqui tem os dados do fundo no reserva imediata, e clicando aqui em confirmar, eu coloco a minha senha. E pronto, parabéns, você criou a caixinha Fazer uma Viagem. Isso poderia ser feito com qualquer outra caixinha, não teria problema nenhum. Ver caixinha, aí eu já consigo ver aqui o histórico, né, de aplicação de R$1.000 hoje. E depois de um tempo, daqui mais ou menos um mês e pouco aí talvez, eu vou fazer um vídeo mostrando quanto que rendeu na prática e quanto que você teria depois de um certo período. Eu acredito que vai ser interessante para você entender qual seria de fato a sua rentabilidade, quanto que o seu dinheiro se tornaria depois de um tempo. E uma informação interessante é que no RDB Resgate Diário você tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, e que assegura até R$250 mil por instituição, caso a instituição venha à falência, limitado a R$1 milhão por CPF, em uma hipótese de você ter até R$250 mil em 4 instituições diferentes. Se as 4 por algum motivo falirem ou não te pagarem, você aciona o FGC e tem todo esse dinheiro de volta. Mas no fundo no reserva imediata, por ser um fundo de investimento, ele não tem a segurança do FGC. Não que isso represente um risco maior de fato, até porque o FGC não tem todo o dinheiro que ele assegura, ele tem uma liquidez, que seria um dinheiro livre ali para pagar, caso seja necessário, de 2% de todo o dinheiro que é assegurado. E quando falamos de um fundo de renda fixa, o fundo naturalmente investe em renda fixa, e renda fixa naturalmente já é mais seguro, então você provavelmente não teria problemas, mesmo o fundo no reserva imediata não tendo a segurança do FGC. E uma outra dúvida que me fizeram também foi se você consegue resgatar todo o valor, ou você pode resgatar um pequeno valor, uma pequena parte do dinheiro que está nas caixinhas do Nubank. Então, em uma hipótese onde eu investi esses R$1.000, caso eu precise de R$10, por exemplo, ou R$1, já que o resgate mínimo é no valor de R$1, eu poderia simplesmente ir lá solicitar o resgate e resgatar R$1, resgatar R$10, R$100, qualquer valor entre R$1 e R$1.000. Ou então, se tivesse tido alguma rentabilidade e fosse para R$1.010, eu poderia resgatar somente o rendimento se eu quisesse, ou poderia resgatar todo o valor, ou qualquer outro valor, não tem restrição nenhuma. O resgate mínimo é feito a partir de R$1. E sobre o prazo de 30 dias onde o dinheiro não tem rentabilidade, se eu investo, por exemplo, um determinado valor no primeiro dia, um outro valor no 10º dia, ele vai começar a contar 30 dias a partir dele, ou cada um vai contar um prazo de 30 dias para começar a ter rentabilidade. E essa é uma pergunta muito importante porque ela diz respeito a algo que acontece em todo investimento de renda fixa, seja CDB, LCI, LCA ou então outra aplicação de renda fixa, que é o fato de que, por exemplo, se eu invisto R$500 hoje e daqui 10 dias eu invisto mais R$500 no Nubank, onde ele tem o prazo de 30 dias para você receber o rendimento retroativo, o valor que eu investi primeiramente é como se ele entrasse em uma caixinha, só que uma caixinha invisível, né? Você não consegue ver essa diferença. O dinheiro fica tudo junto ali, amontoado, só que na prática a própria instituição separa esse valor por aportes. Então eu investi R$500 num dia, ele entra numa caixinha. Se eu investir R$500 ou outro valor em um outro dia, ele entra em uma outra caixinha. Se eu investir em uma outra data, ele entra em uma outra caixinha. E cada caixinha tem um prazo específico. A primeira caixinha que eu investi vai contar 30 dias a partir dela para eu receber o rendimento retroativo dos 30 dias. A segunda caixinha vai ter a mesma coisa. A terceira, a mesma coisa. E em uma hipótese de eu resgatar algum valor, qualquer valor, ele sempre vai pegar do primeiro dinheiro que você colocou na conta, justamente para você pagar o mínimo de imposto possível sobre os seus rendimentos, caso tenha tido algum rendimento. Então, isso é algo que acontece em todo tipo de investimento. Quando você investe, por exemplo, no mesmo CDB, você investiu R$1.000 agora, investe R$1.000 no próximo mês. Às vezes é o mesmo CDB com talvez a mesma data de vencimento, mas na prática o dinheiro está separado. Você investiu em 2 títulos diferentes, porque você investiu dinheiros diferentes em momentos diferentes, mesmo que o título seja o mesmo. E na maioria das vezes, o prazo de vencimento de um título de renda fixa, ele é a partir daquele momento. Então,
se ele vence depois de um ano, vai ser um ano depois do primeiro investimento, e no segundo investimento vai ser um ano a partir do segundo investimento. Então espero que isso tenha ficado bem claro aqui. Caso você tenha ficado com algum tipo de dúvida com relação a isso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todas essas dúvidas para você. E essa dúvida matadora eu acredito que já vale o seu like. Se você ainda não deixou o seu gostei nesse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal também e ative as notificações. E como eu já falei um pouco sobre imposto, eu vou responder a próxima dúvida, que é como funciona o imposto de renda nas caixinhas do Nubank e na conta do Nubank. Se eu deixo um dinheiro na conta do Nubank, ou então se eu coloco meu dinheiro nas caixinhas do Nubank, eu sou obrigado a fazer uma declaração de imposto de renda? E a verdade é que não. Quando você investe em qualquer tipo de investimento de renda fixa, você não necessariamente se torna obrigado a entregar uma declaração no ano seguinte. E isso vale para CDBs, LCIs, LCAs, qualquer investimento de renda fixa, contas remuneradas como a conta do Nubank, ou então a opção de caixinhas, que seria um tipo de investimento do Nubank. Em nenhuma dessas opções você é obrigado a entregar uma declaração. Apenas se os seus rendimentos no ano em renda fixa superarem 40 mil reais, aí já seria necessário você ter um valor bem elevado de dinheiro em renda fixa. Ou então, se você por outro motivo já precisar entregar declaração, se você, por exemplo, faz investimentos em bolsa de valores e também faz investimentos na caixinha do Nubank, por exemplo, ou deixa o dinheiro no Nubank, aí você já teria que declarar imposto de renda por conta dos investimentos de bolsa de valores. Então, sempre que você já tiver que declarar por outros motivos, você vai precisar incluir o saldo no Nubank, o dinheiro das caixinhas também. Mas só por investir em renda fixa, só por deixar dinheiro no Nubank, só por deixar dinheiro nas caixinhas do Nubank, você não precisa fazer nenhum tipo de declaração de imposto de renda. E quando a gente fala declarar imposto de renda, isso é diferente do imposto de renda que incide sobre os rendimentos nas caixinhas do Nubank ou na própria conta do Nubank. E a verdade é que existem dois impostos, né? E essa é a próxima dúvida que eu vou responder aqui. Quais são os impostos que vão incidir sobre o meu dinheiro na conta do Nubank e nas caixinhas do Nubank? E naturalmente, em muitos investimentos de renda fixa, você tem a incidência de dois impostos, que é o IOF e o IR. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto que incide nos primeiros 30 dias em praticamente todo investimento de renda fixa. Nesse caso, esse imposto segue essa tabela que está aparecendo aí, onde você, nos primeiros 30 dias, tem esse imposto pegando uma parte dos seus rendimentos, somente do rendimento, de forma regressiva, começando em 96% e diminuindo até que no 30º dia ele zera. Então, caso você invista nas caixinhas do Nubank e retire o dinheiro antes de 30 dias, além do imposto de renda, que eu vou falar agora também, você tem a incidência do IOF. E o imposto de renda é um imposto que segue essa tabela que está aparecendo aí, onde ele também segue uma tabela regressiva que começa em 22,5% e vai diminuindo até 15%. Nesse caso, se você deixar o dinheiro tanto no Nubank quanto nas caixinhas do Nubank, você vai pagar esse imposto independente do que você faça, só que tanto ele quanto o IOF são feitos de forma automática, você não precisa se preocupar com nada, o dinheiro que já aparece lá é o seu dinheiro líquido, você não precisa se preocupar absolutamente nada com relação a isso. E como que funciona, né? Nos primeiros 6 meses você tem uma alíquota de 22,5%, ou seja, se você investiu hoje e em até 6 meses, até 180 dias você resgatou, você vai ter esse imposto ali pegando 22,5% dos seus rendimentos. De 6 a 12 meses é 20%, de 12 a 24 meses é 17,5% e acima de 24 meses é de 15%. Mas novamente, isso é feito de forma automática e você não precisa se preocupar com isso. É só investir o dinheiro quando você quiser, quando você precisar, você resgata o dinheiro, isso já vai ser abatido de forma automática. E uma outra dúvida seria com relação ao rendimento. Quanto que você teria de rendimento se você investisse 100 mil reais nas caixinhas do Nubank em um período de um ano? Será que seria mais do que na poupança? E quanto a mais seria isso? Então, projetando aquela rentabilidade do fundo no reserva imediata de 107% do CDI nos últimos 30 dias, mas projetando isso para um ano, 100 mil reais se tornaria, depois de um ano, considerando que a taxa de juros da economia se mantivesse a mesma e que essa rentabilidade também se mantivesse, 112 mil reais no final de um ano. Então 100 mil viraria 112 mil nas caixinhas do Nubank nesse cenário, e na poupança 100 mil reais se tornaria mais ou menos 106 mil reais. Então a gente pode considerar que as caixinhas do Nubank normalmente têm um potencial de render quase o dobro ou o dobro, talvez até um pouco mais,
do que a poupança. E qual seria, na minha opinião, a maior vantagem das caixinhas do Nubank? E do meu ponto de vista, é uma grande vantagem porque hoje no Brasil nós temos um número muito alto de pessoas endividadas. Atualmente, quase 80% da população brasileira se encontra endividada. E quando você passa de uma pessoa que gasta todo o seu dinheiro, às vezes até um pouco mais, recebe ali 2.000, gasta 2.200 todos os meses e vai criando uma bola de neve de parcelas no cartão de crédito, quando você passa de uma pessoa que tem essas dívidas maiores do que o seu próprio patrimônio líquido para uma pessoa que começa a juntar dinheiro e compra as coisas à vista, ou simplesmente começa a juntar dinheiro e fica com um saldo positivo, você já sai dessa média. Então você já entra em uma fatia pequena de pessoas, né? Uns 20% da população que não estão endividados. Além de que, fazendo isso, você com certeza vai ter uma maior tranquilidade financeira, porque se tem uma coisa que dinheiro te dá, é paz financeira. Saber que se acontecer alguma coisa, você tem dinheiro para sanar aquele problema. Não é tudo que o dinheiro resolve, mas ele consegue amenizar a maior parte dos problemas e muitos deles ele consegue resolver. Fora que com as caixinhas do Nubank você consegue se organizar para planos específicos, seja uma viagem, seja trocar de carro, seja trocar de celular, trocar de computador, por exemplo, melhorar o seu computador, reformar a sua casa, qualquer tipo de sonho que você tenha, que tenha um valor específico, que você consiga estabelecer um valor, seria muito interessante porque aí você consegue se planejar e muitas vezes aquela viagem que a maioria das pessoas viaja e paga depois com juros, você durante um certo período iria receber juros e quando você fizesse a viagem, na volta ela já estaria quitada, porque você poderia pagar à vista se quisesse. Então a maior vantagem do meu ponto de vista é o fato de você conseguir se organizar financeiramente. E se você gostou desse vídeo, achou que ele foi útil, que te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente ou conhecido que você acha que precisa também se organizar financeiramente e que utiliza a conta do Nubank. Não esquece de deixar o seu gostei no vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.